Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior, e realizadas as leituras das correspondências. Ato contínuo, foi realizada a leitura do projeto de lei número 06 de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR de Imbuia, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, e realizada a leitura da moção 01 de 2019, que manifesta apoio à aprovação do projeto de lei número 113.9 de 2019, de autoria do deputado Altair Silva, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Ato contínuo, concedeu a palavra livre de pequeno expediente. Vereador Elimar Schlickmann cumprimentou o presidente e demais vereadores e demais na plenária, comentou sobre o projeto de lei número 6 de 2019, que reestrutura o CMDR. Coloca que reforça o projeto referente ao SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que também tramita nessa casa. Coloca que corrige a porcentagem do CMDR em 50% mais um dos participantes das entidades ligadas à agricultura. E assim reforça o projeto do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Concluindo, pede que os vereadores que dê maior celeridade possível a ambos os projetos. Não havendo mais indicações da palavra livre de pequeno expediente e não havendo inscritos para a palavra livre de grande expediente, o senhor presidente seguiu a ordem do dia, onde colocou em discussão a moção número 1 de 2019, que manifesta apoio à aprovação do projeto de lei número 113.9/19, de autoria do deputado Altair Silva, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Vereador Hélio Esser cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, coloca que o projeto veio a pedido do prefeito para que esta moção fosse encaminhada ao presidente da Assembleia, onde ele pede recursos para a manutenção das rodovias estaduais, sendo que o projeto ainda coloca que o Estado passará as responsabilidades das manutenções aos municípios, aonde assim, muito justo, deve ser a palavra, né? Comer uma letra aqui. Muito justo, e os municípios receberam os recursos para assim o fazê-lo. Conclui pedindo o apoio dos demais vereadores para a aprovação da moção. Vereador Lourival Arndt cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, parabeniza o vereador pela moção e coloca que acha que o governo estadual deveria fazer convênio com os municípios, pois considera impossível as rodovias ficarem sem nenhum tipo de manutenção. Coloca que torce para que isso aconteça, mas que além do dever dos municípios de cuidar, que venha também os recursos financeiros para isso, pois observa que o valor que o Estado gasta hoje para realizar, a Prefeitura poderia manter funcionários e equipamentos para realizar a mesma manutenção. Vereador Elimar Schlickmann cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, parabeniza o vereador pela moção. Coloca que ouviu em entrevista o responsável do DEINFRA e que o mesmo colocou que o governo do Estado está criando um fundo a partir da arrecadação de IPVA e de multas para repassar aos municípios, em especial aqueles que têm rodovias estaduais atravessando o seu território, como é o caso de Imbuia, ressaltando a situação das rodovias que cortam o município, onde principalmente a rodovia que liga o trevo de Nova Alemanha a SC-350 na Ilha Grande, que necessita de cuidados paliativos, acreditando que esta é uma ideia louvável. O vereador Alcione Brito cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, colocou que a moção representa a questão menos Brasília, mais Brasil, ou menos Florianópolis, mais municípios, explicando que é uma também questão dos pactos, onde, por exemplo, o IPVA, que é 50%, fica no município 25% e no Estado mais 25% para a União. 25% fica nos municípios, né, e 25% para a União. Segue e coloca que considera inadmissível o município que sofre para manter suas repartições municipais ainda, venha arcar com os gastos que mantém as rodovias estaduais, colocando que deve se apoiar a ideia do deputado Altair Silva, que está à frente dessas questões municipais, destacando ainda que quando se trata de repasse de dinheiro fica com pés atrás, pois o valor dele que é licitado para roçar 12 ou 13 quilômetros de uma roçada dos trechos pertencentes ao município. Destacando ainda que quando se trata de repassar o dinheiro fica com o pé atrás, pois o valor que é licitado para roçar 12 ou 13 quilômetros dá para roçar todos os trechos pertencentes ao município. Agora sim. Aprovado por unanimidade e em votação única.
E não havendo mais matérias legislativas a ser discutidas ou votadas na ordem do dia, o senhor presidente então declarou um intervalo de 5 minutos. Na reabertura, o senhor presidente concedeu a palavra de explicações pessoais ao vereador Lorival Arnold. Cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, partindo da frase dita pelo vereador Alcione, menos Brasília, mais Brasil, a qual considera a mais bonita dita pelo presidente. Segue, compara o Brasil com o país de Israel, que olhando o que tem e o que é, onde o Brasil tem vários recursos e não tem nada, enquanto Israel tem poucos recursos e tem muito. Continua colocando que até o presidente tem boas intenções, apesar do Congresso, e que às vezes os seus filhos atrapalham demais. Segue e coloca sobre a viagem a Brasília, onde o plano piloto é tudo certinho e onde os recursos e o poder estão. Onde os recursos e o poder estão. Coloca sobre a visita ao deputado Celso Maldaner, que disse que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, quer que a divisão orçamentária fique 40% com os municípios, 30% com os estados e mais 30% com a União. Porém, coloca que na semana anterior, os governadores já foram a Brasília pressionar para que votassem a Lei Candir, visto que são eles que perderão com essa divisão. Segue, comentou das palestras a respeito da reforma do INSS, a qual tiveram dúvidas com visões diferentes, e que assim retornam sem saber nada. Onde para uma o Brasil tem uma fortuna e para outra se o Brasil não votar, a reforma quebrará. Correndo o risco de no próximo ano os aposentados não terem dinheiro para receber. E que por ser um concorrente, por ser uma corrente, isto chegará aos estados e aos municípios também. Segue e coloca que ficou de marcar uma audiência com a promotora e os vereadores, colocando que tem o seu pedido por e-mail. Já faz mais de 14 dias e eles ainda não responderam. E espera para uma próxima data, para poder conversar sobre as questões da vigilância sanitária, onde o comércio municipal não pode ficar refém de um funcionário, e que assim não consegue alvará para poder trabalhar. E sendo dessa forma, o município perde por não arrecadar, e assim tem o poder. E assim, quem perde é o povo de Imbuia. Segue parabéns o prefeito pela gestão, destacando que ninguém reclama do prefeito, sendo ele atencioso e onde tenta realmente atender a todos, ressaltando ainda o esforço da Câmara em cooperar com o prefeito, aonde todos os vereadores trabalham em prol do povo, independente de partido. E não havendo mais inscritos para as explicações pessoais e nada mais a tratar, o senhor presidente vereador Henrique Leopoldo Eulert agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 20 de maio, hoje é dia 27, né? Maio de 2019, às 19 horas, na sala de sessões. E, em nome de Deus e da lei, declarou encerradas as sessões, da qual eu, Daniel Augusto Mello, lavei a presente ata, que será lida e será considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora. Antes do senhor colocar em discussão, aqui nós só temos uns pequenos erros de grafias aqui, faltou umas palavras no meio, só isso. Em discussão a ata. Sim, senhor presidente. Não sei se seria necessário ou não, mas aonde fala do IPVA ali, talvez eu possa ter falado errado, mas gostaria de ouvir a gravação, porque são 50% para os municípios. E ali na ata, se eu não ouvi mal, falou em 25%. Não, desculpa. Cumprimentando o senhor presidente, demais vereadores e demais na plenária, colocou que a moção representa as questões municípios mais Brasil mais Brasília, ao menos ou menos Florianópolis e mais municípios, explicando que é também questões dos pactos, onde, por exemplo, o IPVA, que é 50%, fica nos municípios, 25% nos estados e 25% na União. Está correto, senhor. Ok. Continue a discussão. Senhor presidente, ali onde é que eu falei que os governadores foram lá pressionar o Congresso para não votar algum item da Lei Candir, porque os estados perderiam. Se eles forem pressionar, para eles não votar, porque se o Congresso votar, quem ganha o município, o estado perde. O governador não quer isso. E ali está o contrário, me parece. Que marca ali para fazer o reparo. Só deixa eu achar aqui.
deveria ficar conveniente. Sim. Aquele dia nós tivemos lá os vereadores, a Lei Candir, na realidade, favorecia, né, os municípios, isso, e os governadores votam para não ser aprovada a Lei Candir. Né? Uhum. Certo. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Um convite. As Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina, S.A. Celesc, convida para o lançamento do programa Celesc Rural. A Celesc Rural vai levar energia de mais qualidade para o campo, com instalações de cabos protegidos e substituições de redes monofásicas por trifásicas, fortalecendo assim o agronegócio catarinense. O encontro acontecerá no Salão Comunitário da Comunidade Evangélica da Ilha Grande, no município de Ituporanga, com endereço na SC 350 KM 404. Data no dia 29 de maio de 2019, às 14 horas e 30 minutos. Isso aqui é um convite, né, da Celesc. Então, o Estado está promovendo aí uma substituição das redes, né, principalmente, né, nas épocas de trovoadas aí que cai muita energia, e promovendo a instalação de redes trifásicas nas localidades. Isso aí é uma reunião que vai acontecer em Ituporanga, mas assim a gente gostaria de estar deixando um convite para todos os vereadores, né? Isso é uma questão assim mais prática para o nosso município também. E as comunidades que não tiverem energia trifásicas, elas serão pleiteadas com esses sistemas de energia trifásica, né? Principalmente as comunidades que hoje trabalham com fumo, né? Com tabaco. É no dia 29, às 14h30, no Salão Comunitário da Igreja Evangélica, lá na Ilha Grande. União de Câmara de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, Rio do Sul, 20 de maio de 2019. Edital de convocação. Jean Carlos Rizieri, presidente da União de Câmara de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca. Pelo presente edital, os senhores vereadores das câmaras municipais associadas à União de Câmara de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, UCAV, o presidente da MAV, os integrantes do CONCAV e do SECAV, para uma Assembleia Geral Ordinária da UCAV, a realizar-se no dia 1º de junho, tendo como local a Associação dos Aposentados, situado na Rua das Missões 57, Centro, no município de Presidente Getúlio, com início marcado para as 9 horas em primeira convocação e com a presença de 50% mais um dos vereadores das câmaras municipais associadas, e às 9h30 em segunda convocação com qualquer número dos presentes, para apreciarem e deliberarem sobre os termos do Estatuto da UCAV. Ordem do dia: 9 horas abertura, 9h15 apresentações e deliberações de moções, 10 horas palestra, aplicação da Lei Estadual de Limpeza das Redes Elétricas do Alto Vale do Itajaí, e o que isso poderá melhorar na distribuição da energia elétrica no Alto Vale, com o palestrante Manuel Airoso Pereira, gerente regional da Celesc. 11h15 assuntos internos da entidade, 11h30 assuntos do Fórum Parlamentar, da Mulher Parlamentar, né, da FONPAV, 11h45 palavra livre, 12 horas encerramento. Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Jean Carlos Rizieri, presidente da UCAV. Confirmar a presença até o dia 30 de maio. Prefeitura Municipal de Imbuia, gabinete do prefeito ofício número 94 de 2019. Imbuia, 27 de maio de 2019. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, viemos através dessa comunicar, de acordo com a Lei Orgânica do Município, o artigo 31, incisos 5º, e o artigo 67, o inciso 1º, a esta Câmara de Vereadores, que o prefeito municipal necessita de licença para tratamento de saúde por um prazo de 15 dias, conforme atestado médico em anexo, e prorrogáveis conforme orientações médicas futuras. Sendo que temos para o momento, reiteramos protesto de estima e apreço atenciosamente, secretário municipal da Fazenda e do Planejamento, o senhor Neri Firmino. O atestado médico encontra-se em anexo, o atestado para fins trabalhistas para o senhor João Schwamba, necessitando de afastamento de 15 dias a contar dessa data. À disposição para esclarecimentos do Dr. Bruno Hoffmann Moser, 27/5 de 2005. Como somos sabedores, né, o nosso prefeito fez uma cirurgia, né, e encontra-se internado. Era isso, senhor presidente.
Peço que faça a leitura do requerimento número 3 de 2019. Câmara Municipal de Vereadores do município de Imbuia, requerimento número 3 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Imbuia. A vereadora que abaixo subscreve, com amparo no artigo 129, parágrafos 1º e 2º do regimento interno desse poder, requer que, após ouvir o douto plenário, seja esta deferida com a finalidade de que a justificativa seja aceita e, por consequência, não ocorra o desconto relativo à falta ocorrida na sessão ordinária do dia 13 de maio de 2019, bem como a reunião ordinária de suas respectivas comissões permanentes. Justificativa. No dia 13 de maio de 2019, esta vereadora necessitou de afastamento de suas atividades profissionais e políticas por problemas de saúde, conforme faz a prova o respectivo atestado médico do Dr. Alexandre Mateus. Nestes termos, pede deferimento, Imbuia, 23 de maio de 2019, vereadora autora Ana Maria de Andrade Creus. O atestado encontra-se em anexo. Faça a leitura da indicação número 4 de 2019. Câmara de Vereadores do município de Imbuia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Imbuia, o vereador que abaixo subscreve, com amparo no regimento interno deste poder e na lei orgânica do município, requer que, após ouvir o douto plenário, seja encaminhado cópia desta ao prefeito municipal, senhor João Schwambach. Indicação número 4 de 2019. Sugere ao Executivo Municipal a denominação da Tifa do Dude, o vilarejo que tem seu início na Estrada Geral Bracatinga, na altura da residência do senhor Vilmo Lopes, nesse município. Justificativa. Tendo a honra de submeter a indicação retromencionada, a qual tem como finalidade dar denominação oficial ao vilarejo conhecido popularmente como Tifa do Dude, e que conta com número significativo de residências, sendo também um importante acesso à comunidade agora de Nova Alemanha. Grato pela atenção e esperando uma resposta rápida a este pedido, agradecendo desde já a compreensão e ficamos no aguardo de uma tomada de decisão favorável para os nossos munícipes. Salas das sessões, 18 de abril de 2019, vereador autor Elimar Schwickmann. Pequeno expediente, tem alguém inscrito? Não. Grande expediente. Concedo tempo ao vereador Elsone. Cumprimentar o presidente, os demais vereadores, a vereadora, suplente de vereadores aqui e os demais presentes. Senhor presidente, nós presenciamos aqui o final da 5ª Copa FEMIV, pela qual eu quero fazer um pedido à Vossa Excelência que encaminhe um ofício de parabenização ao nosso prefeito municipal. Eu costumo dizer que ele é um amante do esporte. Não que nas outras gestões não haviam sido realizados campeonatos, enfim, integrações esportivas, mas realmente o prefeito João está de parabéns, juntamente com o diretor de esporte, Adriano Fernandes, né? Porque foi um belíssimo campeonato. Eu tive poucas vezes lá, mas nas vezes que eu estive realmente gostei muito da organização. Parabenizo o nosso povo, né, a nossa gente que gosta do esporte, que se fizeram presente. E em todas as vezes que eu estive lá, saí muito satisfeito pela família, né, pela participação das famílias, pai, mãe, crianças, avós, enfim. Isso significa que o esporte, vereadora Ana Maria, aqui no nosso município, tem andado a vento e poupa e dando aquela estabilidade e segurança às famílias, que eles podem assistir os futebols, né? No futebol dos nossos ginásios, no campo. Por quê? Porque a gente não vê confusão em torcida. A gente, felizmente, a nossa população não segue os maus exemplos que muitas vezes os canais de televisão apresentam. A gente pode ir, você pode deixar os seus filhos sentados na arquibancada, se você precisar dar atenção a uma outra pessoa, porque com certeza eles estarão seguros. Então, parabenizo, né, ao nosso prefeito municipal, enfim, a pessoa do Paulo Martins também, né, que é do Vício dos Eventos, se pudesse encaminhar um ofício também de parabenização a eles, né, e, enfim,
Em nome dessas pessoas, na oportunidade dessa final, representei o presidente desta casa, que por suas outras razões não esteve presente, mas, com permissão, senhor presidente, eu, em nome da Câmara de Vereadores, naquele momento, parabenizei a todos e agradeci pela participação dos municípios, que foram, acho que 17 municípios, né, se não me falha a memória, né, o vereador ele estava presente lá, que participaram desse campeonato. Então, assim, integra num todo, posso dizer, quase toda a sociedade de várias idades, que foram 80 e tantas modalidades. Então, realmente, assim, foi um espetáculo assim, que realmente mexeu com nossos municípios vizinhos e com a nossa população. O prefeito disse naquele ato que o 6º campeonato já estaria acontecendo em 2020. E eu fiquei muito satisfeito. Seria isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Alguém quiser se manifestar ainda? Desculpe, faltou uma correspondência aqui. Não sei se ainda alguém quiser usar a palavra ainda. Não. Pode fazer a leitura. Leitura do ofício do prefeito, né, gabinete do prefeito, ofício número 89, do dia 21 de maio de 2019. Ficou perdido aqui no meio, eu achei que era um projeto, mas é uma correspondência. É um projeto também, né, mas, senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos remetendo em apenso o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal, sim, e sobre os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzem bebidas e alimentos de origem animal e vegetal para comercialização, para a vossa análise e aprovação com a maior brevidade possível. Informamos que foram alterados somente o anexo 1, referente às taxas das unidades fiscais municipais, a UFM, né, por hora de trabalho do profissional responsável pelo serviço, e a retirada do parágrafo 19, que trata do reajuste no valor das multas, não sendo mais necessário devido ao UFM ter o seu regime próprio de reajustes, sendo que temos para o presente, retornamos protesto de estimas e apreço, atenciosamente, senhor João Chamba. Só para dar uma orientação aí para as comissões, né? Tinha vindo aquele projeto das inspeções e nós tínhamos discutido eles nas comissões que ia ser alterado a tabela, né, de valores lá. Não ia ser alterada a tabela de valores, ia ser alterada a forma de cobrança daqueles valores. Então, o Executivo retirou aquele projeto e colocou esse com o mesmo corpo, né, só com uma nova tabela. Depois a gente encaminha para as comissões, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a ordem do dia em discussão e votação o requerimento número 3 de 2019. Concedo o tempo ao vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edis. Boa noite aos senhores que acompanham a sessão de hoje. Só quero justificar e pedir que entendam, né, o motivo do meu afastamento na reunião do dia 13, por motivo de saúde, tendo em vista de que me encontrava em outra cidade e não tive como também retornar. Por isso, o médico recomendou que permanecesse afastado. Então, diante disso, solicito aos senhores que compreendam e que acatem, né, este atestado e assim justificando a minha ausência na reunião do dia 13. Muito obrigada. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Se favorável, permaneça como se encontra, se contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Discussão e votação da indicação número 4 de 2019. Boa noite novamente, senhor presidente, aos nobres edis da mesa, a plateia que nos prestigia essa noite, ao pessoal de casa aí que também está nos acompanhando. Senhor presidente, a gente sabe aí que o prefeito continua no nosso município fazendo bastante obras aí, e nessa minha andança por aí, conversando com alguns munícipes, eu tive a felicidade de entrar aqui na Tifa ali, que é conhecido como, tem várias denominações, né? Uns conhecem por Valada Bracatinga, outro por Bracatinga de Baixo, e conversando com alguns munícipes ali, eles vieram pedir para a gente fazer uma indicação
já que foi aberto ali entre aquela localidade ali que agora faz a ligação da Bracatinga com a saída lá na Curva dos Corpos, lá, um acesso à Nova Alemanha. E alguns moradores ali vieram me pedir para fazer uma indicação, nomeando aquela TIFA agora, como sempre foi conhecida, né, como TIFA do Dutti, para estar fazendo uma indicação ao prefeito e ao executivo lá e ao secretário de administração, para eles fazerem um estudo dessa denominação, né, visto que o Vaninho ali, né, o pai do Vaninho era um dos moradores mais antigos daquela localidade e sempre tinha essa denominação ali como TIFA do Dutti. Então, assim, de uma forma para estar reconhecendo os trabalhos que foram feitos naquela localidade e também acolhendo um pedido dos moradores, eu deixo aqui a minha indicação, presto aos nobres edis também aí que acolham essa indicação, né, para a gente encaminhar para o prefeito para ele fazer um estudo, se ele quiser vir a consultar também alguns moradores, ou a maioria dos moradores lá, denominando aquela localidade ali como TIFA dos Duttis. Uma obra boa agora que faz a ligação também entre a Bracatinga e a Nova Alemanha. Obrigado. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Se favorável, permaneça como se encontra, os contrários se manifeste. Aprovado todos os vereadores. Temos um intervalo de 5 minutos. Quem quiser usar das suas explicações pessoal, faça assinatura. Eu já falei na outra para não esticar. Já falou que chega para hoje. Tá bom. Aqui o senhor é o presidente.
tu não precisa escrever, tu faz na cabeça, tu vou dar teu remédio. Mas está na hora. Nós podemos cumprir a educação, né? Até quando será a oportunidade para quem estuda daí. Vai para a tua comissão. Eu gostaria de ver se funciona essa questão do projeto que só vai e esse CDR que casa o CDR, esse é aquele do Conselho Municipal Cultural que vai trabalhar junto com aquele projeto do aquele não, a gente vai montar aqui a aprovação da lei que institui, e aí agora montar os membros para achar e daí vai vir para nós Mas fazer um dia e uma semana. Esse eu abaixo que precisa de uma máquina de revô. Esse nós vamos uma recomendação de Onde é que tu achou isso? Eu tenho um pezinho lá, mas é aqui. Tem um pé aí, pelo menos assim, Não, acho que assim, é um patrimônio nosso, da família e do município. Ele vai saber. Não, consciente, bota 3 meses, e aí 6 internacional, particularmente, eu vou até o centro, porque assim, eu não sei para falar cuidando do nosso serviço. Eu, infelizmente, acho que tem que ser um pouco diferente. Por infelizmente, foi errado. Infelizmente foi errado. Infelizmente foi errado. esse daqui não sei se é, então eu posso pedir para fazer o Eu acho que não sei nada ainda. Por hoje, o castigo que teve errado já valeu, né? Eu vou mandar fazer. Acho que isso aí já serviu. Você marcou o Enem, marcou o dia, Não, já marquei lá, semana da outra. Para hoje. Depois buscar o preço, tá? Eu liguei antes disso, ele tinha feito? Disse, não, tá. Eu queria saber a hora, depois das 8, de chegar. Antes das 8. Eu tenho muitos inscritos, não. Eu pensei que eu ia ficar sozinho sábado, mas depois chegou só, né, cara? Já tem casamento. Eu sei. Não, mas eu gosto disso. É, vamos ver. E o Gil de Malta ficou campeão, pensa no jogo mundial. Foi do principal, daí o principal? É veterano. Ah, veterano. E o Riontinho. Como é que é? Não é Riontinho, como é que é? Antinhas? É o time do Poranga ali, como é que é o. Agora eu me esqueci o nome. Aí ganhou de Atalanta com 5 a 4. Não jogou. Não, agora eu me esqueci o nome dele. Hinkhaus. Ah, do mercado, né? Deve ser. Deve ser. Patrocinado, já viu? Aí ele fizeram gol de Rio do Sul. Era uma seleção para ver, ganharam todos. E as meninas de 14 anos ficaram do incluídas.
Sub-14, né? É de 4-3, e o Malta deu de 4-3. Ela estava classificada, elas perderam o jogo ali, as meninas. E daí eu estava assistindo o jogo. Eu cheguei para cá, estava classificada, eu perdi um jogo, mas perder não foi. Empurrado, o técnico sabia. Daí eu cheguei e chamei ela. Vocês perderam o jogo aqui, ó. Aqui vocês perderam o jogo. Por quê? Alô? Pode, eu estou na reunião, mas agora eu estou no intervalo. Eu falei com eles e dia prazo, ó, se ele não chegar amanhã cedo lá, tu vai tocar no pau. Eu falei, eu fui lá na casa dele. Daí ele disse que hoje não ia ir lá falar com eles. Eu falei para ele assim, ó, se não quiser amanhã. Daí ele disse, não, hoje nós vamos lá falar, não pode, tem que ser. Aí agora eu fiquei com a minha parte, então, se você não quer se incomodar. Não, mas ele disse que ela agora, se eu não ir lá amanhã cedo, tá com a ficha. Eu falei pra ele. Até depois eu quero passar na casa dele. Já deve ser. Foi mesmo? Eu passo na frente? Dá uma passadinha aí pra ver se foi mesmo. Sai na... Mas então tá. Valeu. Nada. Reabertura dos trabalhos. Explicação pessoal. Concedo tempo ao vereador Santelmo Zimmermann. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, plateia que nos assiste, meu filho Cleiton, que está toda a sessão aí fazendo presente com nós. Eu, de certa forma, quero parabenizar, agradecer ao deputado Peninha por mais um equipamento que ele mandou para nós, uma emenda de 380 mil reais, então, com certeza vai ser um equipamento que vai ajudar muito a nossa população aqui. E também quero desejar boas melhoras ao nosso prefeito, que fez cirurgia hoje, que Deus ajude e que logo está de volta com nós. Obrigado. Obrigado, vereador. Concedo tempo ao vereador Hélio S. Quero cumprimentar o presidente, demais vereadores, a vereadora, a plateia que nos assiste. Também queria deixar aqui o resultado de meus parabéns. Nesse último sábado tivemos lá no campeonato e a gente também esteve lá, fez parte. E dar os parabéns à equipe campeã dos veteranos, né, que ficou aqui na Embuia, na qual o Cruz de Malta, acho que Frutas e Verduras Martim com nota 10, eu acho que é patrocinadores, e ficaram campeão de veteranos, onde é que tinha, acho que 20 equipes de veteranos, ou 16 equipes, e Embuia ficou campeão com o Cruz de Malta. Vamos parabenizar eles pela brilhante partida, foi uma partida emocionante, sair perdendo e no finalzinho virar 4-3 e onde é que consagraram campeão. E isso é importante, né? A Embuia ficar também campeã e representando a Copa FEMIV, a 5ª edição, e campeã de veterano. E teve mais modalidade também que... Se me permite, o feminino, né? Acho também, né? Feminino, também teve a modalidade feminina de sub-14, também ficou campeão no mesmo 4-3. E é importante, a Copa FEMIV, lembrado que deu 86 equipes, e nós tivemos nas 86 o consagrado campeão sub-14 feminino e os veteranos. Então vamos, né, torcer que ano que vem, já que o prefeito já disse que tem a 6ª Copa FEMIV, vamos ter 3 ou 4, que foi uma brilhante Copa, né, que a gente acompanhou mais dia,
e pela organização, e também dava muitos outros anos encrenca, e esse ano a gente não soube, né, que correu tudo dentro da normalidade. Parabenizar a polícia, que teve lá até assustando o povo que entrava com as metralhadoras e assustando, é verdade, dava o respeito e que tinha autoridade ali dentro da nossa polícia militar. Isso foi importante, que não deu nada. A sua presença deles já a gente sabia que ia ser uma grande final e não ia ter nenhuma rebardaria, porque sempre dá quando o time perde ou acontece alguma, né? E esse ano foi uma final muito bonita. Quero parabenizar toda a equipe e a organização dessa grande Copa FEMIV que realizou nesse último sábado. Eu também tenho uma reclamação, presidente, quero mandar a reclamação aí para o senhor e você leva ao prefeito ou a quem ele é o órgão competente, que eu fiz um requerimento pedindo uma folha analítica e o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica do município, que em 15 dias eles têm que dar resposta. E já faz 30 dias, foi aprovado, e não veio resposta e não veio nem a folha analítica. Eu queria saber por que eles não querem atender ou dar uma resposta até na próxima reunião, qual é o motivo que não mandaram a folha analítica e não deram nem a resposta para a nossa Câmara de Vereadores, por qual é o motivo que não mandaram a folha analítica e que eu pedi junto às diárias dos funcionários. Isso eu queria que até na próxima o presidente tivesse esclarecimento ao vereador. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador. Concedo o tempo ao vereador Elimar. Eu vou me abster da palavra, senhor presidente. Então, quero agradecer a presença de quem nos assiste, agradecer a presença dos vereadores, vereadoras, e assim, em nome de Deus e da lei, encerro a sessão de hoje, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 3 de julho de 2019, às 19 horas na sala de sessão. Muito bem. Então, vocês dois têm um compromisso. Eu mandar o ofício? Derrotá-lo de novo. Compromisso nós tomar cerveja, vamos cagar? Hoje vai ser mais amargo. Ainda não está conformado? Vocês estão pensando que aqui é o quê?